Oração da manhã. O despertar é motivo de agradecimento. Quando dormimos, deixamos temporariamente o corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual. De volta ao corpo material, ao acordarmos, agradeçamos ao Pai Celestial por nos conceder um novo capítulo em nossas vidas. O amanhecer nos revela a claridade do dia. Nosso ciclo circadiano permite que nosso organismo compreenda que é o momento de iniciarmos nossas atividades, após a noite de refazimento. Agradeçamos, portanto, pelo novo dia e pela abençoada oportunidade de aprender um pouco mais com o auxílio dos benfeitores espirituais, dos amigos encarnados e dessa santa doutrina, que, assim como os primeiros raios da manhã, nos desperta e convida à reflexão e à ação amorosa. É momento de despertar. É o início de um novo dia. É a chance de nos tornarmos melhores que ontem. Se você já fez o seu jejum, sigamos agora, para o banquete de luz e amor que a doutrina espírita nos oferece. E que seja esse o melhor dos nossos dias. Agradeçamos a Deus nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus nosso Mestre, aos dirigentes do plano espiritual por nos permitirem esse encontro virtual para estudo de O Livro dos Espíritos. Rogando para que possamos permanecer atentos e vigilantes e para que o nosso irmão, responsável pela exposição, possa receber toda a vibração inspiradora para nos transmitir os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado.
Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham também. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui na Associação Espírito Bom Samaritano. Hoje seria a questão 224, que é a sequência do que o Wilton fez semana passada. Mas ontem a Idir me ligou e me sugeriu, em virtude do Dia dos Pais, e lembrando que no Dia das Mães eu falei sobre Maria, seria uma questão muito indelicada com São José, se no Dia dos Pais eu não falasse dele. E aí, seguindo a sugestão da Idir, nós vamos comentar um pouco sobre São José, ou como na doutrina espírita conhecemos, José da Galileia. A primeira coisa que nós percebemos ao procurar material para falar sobre José é uma sensação de quase desespero. Porque não se tem informações no Evangelho sobre ele. Não se tem. Se tem momentos muito superficiais dos 4 evangelistas canônicos, ou seja, Mateus, Lucas, Marcos e João. Apenas Mateus e Lucas falam da figura de José. Mas mesmo assim, de forma muito superficial, Lucas, no capítulo 1º e no capítulo 2º, e Mateus, de uma forma menos rasa, porque falar profunda é otimismo demais, no capítulo 1º, 2º e 3º. Então, para o que nós vamos expor aqui hoje, nós nos valemos não só do Evangelho, mas também daquilo que os historiadores, né? E aí é aquilo que Kardec fala, sempre a união entre a ciência e o Evangelho, né? A história, os historiadores têm muito a nos dizer. E não ter preconceito em relação à visão de outras religiões. Por que eu falo isso? Porque o islamismo, que tem como livro sagrado o Corão, que muita gente fala Alcorão, mas é Corão sagrado, ele destinou, na visão deles, ao profeta Jesus, e mais particularmente a sua mãe, que é venerada no movimento islâmico como uma das personagens mais importantes da história da humanidade, o capítulo 9 inteiro do Corão Sagrado se refere a Maria de Nazaré. E, naturalmente, que a figura de José também é citada, né? Tanto que tem algumas informações ali no Corão que nascem e hoje são apropriadas pelo movimento cristão, que não estão nos evangelhos. Por exemplo, o nome dos pais de Maria, Joaquim e Ana, não aparece no evangelho. Está no capítulo 9 do Corão Sagrado, né? Então, nós precisamos ter a mente aberta para essa pesquisa. Ao lado disso, nós temos também o proto-evangelho de Tiago, né, que, apesar do nome, não foi escrito pelo apóstolo, mas são um esboço daquilo que seria um evangelho escrito por alguém ignorado no século III. Tá? Então, nós temos algumas informações. Fora as informações
da espiritualidade, como nós havíamos comentado aqui, estávamos comentando com o Dr. Benjamin antes, né, a maravilha que é, né, a revelação imortalista, que nos traz conceitos que a humanidade jamais teria condição de saber, né, ou que vem ser comprovado pela ciência humana décadas depois da publicação da obra. Então, essas informações que eu vou passar estão nos evangelhos, no relato científico dos historiadores e nas revelações da espiritualidade superior, sempre se utilizando do preceito máximo da elaboração da doutrina, a universalidade do ensino dos espíritos. Para que uma informação seja tida como real, ela deve surgir por vários médiuns confiáveis, em épocas diferentes, né? Informações diferentes, informações idênticas ou semelhantes, por médiuns diferentes, né? E aí daria a suposição da veracidade, tá? E do mais, eu vou, logicamente, preencher as lacunas com data máxima, venha, com a minha emoção. Porque falar de José é sempre muito tocante para mim, particularmente. Então, nós sabemos, né, que José é oriundo da cidade de Belém. Belém, para que a gente possa entender geograficamente a questão, a Palestina é dividida em 4 grandes estados, 4 grandes regiões. A Judéia, a Pérea, a Galileia e a Samaria. A Judéia, ela fica ao sul, e a Galileia fica ao norte. Belém fica na Judéia, ao sul, tá? Que é muito conhecida pelo grande rei Davi, que era de lá, né? Então, ele nasceu em Belém. Muito provavelmente, pelos historiadores, ele seguiu a profissão do pai, que era um hábito, quase uma tradição, em meio à população mais pobre, seguir a destinação daquilo que o pai praticava profissionalmente, né? Tirando-se a exceção de classes mais abastadas, como o Paulo de Tarso, que, não obstante ter aprendido com o pai a sua profissão de tecelão, seguiu a profissão de sacerdote rabino, né, como a gente conhece na história Atos dos Apóstolos. Mas então José seguiu a profissão do pai. Primeiro parênteses, primeira desconstrução que a gente vai fazer aqui. Qual a profissão de José? Ninguém sabe? Carpinteiro. Não é carpinteiro. Por quê? Nós temos uma questão muito séria no estudo do Evangelho, que é a tradução do original. Então, nós temos o original em hebraico, a tradução do original em hebraico para o grego, que é a Septuaginta, que foi feito no final do século I, começo do século II, e no século IV nós temos a Vulgata Latina, que pegou essa tradução do grego e transferiu, ou traduziu para o latim, segundo as ordens do Papa Damásio. Então, nessa tradução, a palavra Manaí, que em hebraico é a definição que foi traduzida como carpinteiro, na verdade é construtor. José era um construtor, ou pedreiro, se a gente pode colocar assim hoje. Por isso, né, aquela tradução que foi feita, onde está, este não é Jesus, o filho de José, ou carpinteiro, como está em Marcos, a única definição que Marcos fala de José é lá no capítulo 8,
ele fala, esse não é Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro José? Né? Carpinteiro aí, Manaí, significa construtor. Então, ele muito provavelmente era construtor. E só engatando isso, né, ele morava em Nazaré, a gente já vai chegar lá. Ele está em Belém ainda, mas a gente vai chegar em Nazaré. Nazaré era uma vila de 50 casas. E ao lado de Nazaré, a uns 5 quilômetros, tinha uma grande cidade. Vamos fazer Séforis. Vamos colocar uma referência aqui, Avaré e Barra Grande. Tá? Então, os construtores de Nazaré, quase todos trabalhavam em Séforis. Por quê? Porque então Tibério Augusto, o imperador, um dia acordou e falou, não, Séforis está meio caída, vamos fazer uma reforma. Aonde? Na cidade inteira. Mandou reconstruir a cidade inteira. Então precisou de muitos construtores. E com toda certeza, José e depois José e Jesus trabalharam em Séforis. Tá? Mas vamos voltar a Belém. Ele, como todo hebreu, quando teve a idade de 30 anos, 25 para 30 anos, ele casou-se, teve filhos. Os pais desencarnaram. A esposa desencarnou. E quando ele estava com os filhos adultos, ele se muda para Nazaré. Tá? Nossa, mas José não teve só Jesus? Não, não teve só Jesus. Apesar do Evangelho falar isso, né, ele dá uma pequena dica lá naquele trecho onde Jesus está na casa de Pedro, está lotado de gente, e Tiago vira para ele e fala assim, Senhor, lá fora está a sua mãe e os seus irmãos à tua procura. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo mundo lembra dessa passagem, né? Alguns dizem que essa passagem, a palavra irmão significa amigo íntimo. Pode ser, mas acreditam os historiadores que José teve um primeiro casamento e com ele teve outros filhos. E na tradição hebraica, o homem ele tinha que casar. E depois que casasse, saía do lar paterno e materno e seguia sua vida. Tá? Então ele se vê sozinho, viúvo, ele vai para Nazaré. Tá? Isso são informações históricas. Tá? Então ele vai para Nazaré e começa a trabalhar na construção ou na reconstrução de Séforis. Mas, por outro lado, nós não temos como falar de José sem falar de Maria. Né? Mas antes de analisar o aspecto físico, vamos analisar o aspecto espiritual. Jesus é o quê? Vou ajudar. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus. Então, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Tá? Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, formou a Terra. Segunda parte do primeiro capítulo do Caminho da Luz. Deus destacou um pedaço do sol e entregou a Jesus para formar a Terra. E a partir dali ele se torna o responsável, não só pelo planeta, mas por toda a humanidade. Então, esse espírito resolve encarnar. Ele precisaria ter como pais
não apenas espíritos puros, mas espíritos de uma elevação espiritual grandiosa, para dar a ele todo o suporte que ele necessitava para poder cumprir a sua missão, correto? Agora, quando nós abrimos o livro A Caminho da Luz, lá mais para o meio, quando ele fala do povo hebreu, ele dá uma informação ali interessante quando ele fala de Moisés. Ele cita en passant, bem rapidamente, que o processo de encarnação de Jesus começou a ser preparado quando foram entregues os 10 mandamentos da lei a Moisés. 1.400 anos de preparação. Essa informação é confirmada por Divaldo Franco em uma das suas palestras. Então, 1.400 anos de preparação, 2 espíritos que teriam que ser de uma elevação espiritual extraordinária. José e Maria. Então, nós percebemos que não foi assim, né? Olha, eu vou encarnar, vocês dois estão passando, vocês não querem ser meus pais? Não, não foi assim. Foi muito bem escolhido. Né? Apesar de José ter entrado para a história da humanidade como aquele personagem apagado, como aquele personagem, como eu já ouvi, irrelevante na história do Cristo, ele fez um trabalho essencial na trajetória de Jesus. Agora voltamos ao aspecto material. Maria, nessa época, contava 15 anos. A tradição do povo hebreu, e todo mundo que me conhece e ouve as minhas falas, muitas vezes fala, João, você até tira a gente do sério tanto de falar em tradição do povo hebreu. Por que eu falo tanto de tradição do povo hebreu? Porque Jesus era hebreu. Se Jesus fosse japonês, eu ia estudar o budismo. Mas então a gente tem que estudar a cultura do povo hebreu. E na cultura do povo hebreu, quando a menina ia completar 15 anos, 14 para 15 anos, o pai, no caso Joaquim, pai de Maria, começou a pesquisar nos homens da pequena aldeia de Nazaré aquele que ele escolheria para ser o esposo, o marido de Maria. E ele opta por José, que, segundo a visão dele, era um homem íntegro, puro, honesto e trabalhador, devotado a Deus. O Evangelho diz bem rapidamente que José tinha idade avançada, relativo. Porque a história de Francisco de Assis diz que ele morreu em idade avançada. Nossa, ele era um senhor velhinho de 44 anos. Isso 1000 anos depois, imagina na época de Jesus. José deveria ter em torno de 45 anos. E foi escolhido por Joaquim para casar com a sua filha de 15. Eu sei que vocês estão pensando, pedofilia. Hoje, mas era uma tradição da época. Era uma tradição da época. Né? Então foi escolhido. Qual era a tradição? Completou 15 anos, faz um almoço para que o pretendente conheça a noiva. O segundo encontro era no aniversário de 16 anos, quando era o casamento. Então, naquele momento, José encontra Maria pela primeira vez na terra. E é um encontro de almas sublimadas. Aquilo que vulgarmente, romanticamente, nós chamamos de amor à primeira vista. Né? Com 16 anos, casam-se. E a vida se torna um mar de rosa. Imagina um casamento onde o marido e a mulher são espíritos puros. Imagina isso, né? É um casamento maravilhoso, né? E aí
como Maria sempre fazia, ao cair de toda a tarde. Por que ao cair de toda a tarde? Porque ao cair da tarde inicia um novo dia para o hebreu. O hebreu, o dia não começa à meia-noite, começa quando cai o sol. Às 6 horas da tarde. Ela ia ao seu quarto e orava, pedindo que abençoasse o novo dia. Por isso que até hoje, na Igreja Católica, nós temos a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria. Por que é às 6 horas da tarde? Porque Maria orava às 6 horas da tarde. Orava por um novo dia, né? E ela recebe a visita de um anjo, de um espírito purificado, Gabriel. Quem é Gabriel? Gente, vocês nunca leram o Evangelho, não? Gabriel, mensageiro de Jesus. Quando Jesus quer dar alguma informação à humanidade, o faz por Gabriel. Assim como, olha, quer ver? Ó, pergunta da FUVEST, segunda fase. Quando Maria de Nazaré quer dar alguma informação à humanidade, quem que passa a informação por ela? Celina, a mensageira da Virgem. Vocês não sabiam? Dá uma olhada nas obras de Humberto de Campos, vocês vão encontrar a Celina. Na biografia de Dr. Bezerra de Menezes também. Vamos fechar esse parênteses, senão a gente não termina hoje. Então, ele diz assim para Maria: Ave Maria, salve Maria. Tu és cheia de graça, porque de todas as mulheres do mundo, tu foste a escolhida para receber em teu ventre o Salvador. Darás ao nome Emanuel, Deus convosco, Yahshua, Jesus. E aí, vocês vão imediatamente lembrar de Mateus capítulo 1, versículo 18, onde José fica sabendo que Maria está grávida, não é? Não, não é. E agora nós vamos entrar num ponto nevrálgico da conversa, muito delicado, então deixa primeiramente eu ver se ninguém está com pedra aqui, né? Podemos falar tranquilamente. José vou repetir, José é o pai biológico de Jesus. Por alguns motivos. Por alguns motivos. Primeiro, Jesus fala assim: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento. Ele viria à terra e quebraria a lei de reprodução para favorecê-lo? Eu, particularmente, entendo que não. Jesus, que poderia vir filho de Tibério Augusto, imperador, veio filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Nasceu numa manjedoura. Ele quebraria a lei de reprodução para vir de forma especial? Ele veio exatamente como todos nós viemos. Ah, mas isso é pecado, é heresia. Bom, eu já fui excomungado mesmo, não tem problema. Né? Mas qual é o ponto básico disso? Como que Mateus começa o seu evangelho? A genealogia de Jesus. Abraão, o pai da raça hebraica, que gera Isaac, que gera Jacó, que gera José. Gente, são 57 gerações. Vocês querem que eu falo tudo? Lógico que não, né? Olha a Caterina falando que quer. Olha, quer me botar na fogueira aqui. Não, mas vamos pular de José para o pai de José da Galileia. O pai de José da Galileia é Jacó. Então, lá no versículo 16, fala assim, se você pegar na tua Bíblia, está assim, Jacó que gerou José, marido de Maria que gerou Jesus.
Só que tem um problema nesse versículo. Os profetas falavam da vinda do Messias, e principalmente dois, Isaías e Oséias. Isaías e Oséias afirmam que, entre outras características, o Messias seria da casa de Davi, herdeiro direto de Abraão e de Davi, e nasceria na cidade de Davi, Belém. Por isso que Jesus nasce lá. Só que tem um problema. A genealogia hebraica, ela é transmitida pelo homem, não pela mulher. Então, se ele fosse filho de Maria, virgem, ele não seria da árvore genealógica de José, portanto, ele não seria herdeiro genealógico de Abraão e nem do rei Davi, quebrando a profecia tanto de Oséias quanto de Isaías. Portanto, esse versículo 16, do primeiro capítulo de Mateus, quanto o versículo 18, 19 e 20, que fala que José cogitou da possibilidade de renegar Maria, mas o anjo surgiu a ele dizendo que ela foi imaculada. Isso é um jeito, não é jeitinho brasileiro, porque o Brasil não existia naquela época, mas é um jeitinho romano. Né? É um jeitinho romano que foi dado na tradução da Vulgata Latina no século IV, mas principalmente no ano IV, no dia 30 de maio de 325, no Concílio de Nicéia, quando então o imperador Constantino se apropriou do cristianismo como religião oficial de Roma, instituindo ali no Concílio de Nicéia a Igreja Católica Apostólica Romana como a primeira e única religião do Império Romano. E como todos os deuses do panteão romano eram divindades vindas à Terra por uma virgem, Jesus, que é o Deus da Igreja Católica, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não poderia vir através do sexo. Portanto, teria que ser por uma virgem. E aí modificou esses versículos, colocando José como padrasto, relegando José a uma segunda categoria nas personalidades que envolvem a história de Jesus, ao meu modesto ponto de vista. Mas Maria fala para José da gravidez, aquele amor, aquele carinho, aquela relação maravilhosa se amplia. Mas, na época, o imperador baixa um édito, uma ordem de recenseamento da população hebraica. Para quê? Para pagar mais imposto. Já existia essa praga naquela época, imposto. E eles tinham que ir à sua cidade natal. José morava, a cidade natal dele era Belém, 150 quilômetros. De carro, 2 horinhas, 2 horas e meia. E a pé e no lombo de um burrico, no meio do deserto. Como é que era? Eram dias, semanas de viagem. Só que Maria estava para ganhar. Devia estar grávida aí é uma suposição minha, de aproximadamente 8 meses. E aí? O Evangelho fala, não. José fala, não, eles vão compreender, você fica, eu vou. Só que naquela época, 2000 anos atrás, José, já, como espírito sublimado que era, já tinha um conhecimento que muitos homens na Terra não têm. Quem manda no casamento é a mulher. Ele falou, você não vai. Maria, com todo o amor, falou, meu amor, eu vou. E a história confirma que ela foi.
Ao chegar em Jerusalém, em Belém, a cidade lotada pelo recenseamento. E aí Humberto de Campos narra no seu livro Estantes da Vida uma cena linda. José, mais velho, Maria, nova, grávida, eles chegam à estalagem de Efraim. Pedem um quarto. Efraim olha para os dois e fala, olha, tá lotado. Mas José percebe que Efraim olha com olhos de sensualidade para Maria. Porque Maria era uma coisa, né? E não sou eu falando. Emmanuel fala isso na carta a Tibério Augusto, né? Que Maria tinha uma beleza peregrina, que ele jamais havia visto mulher tão bela em toda Judéia, né? Ela era uma mulher linda. E Efraim começou a olhar para ela com aquela coisa. José percebeu, agradeceu e foi a outra estalagem. Chegando na estalagem de Jacó, pede um quarto, fala da gravidez. E Jacó olha para ele e fala assim, mas um velho como você não tem condições de cuidar dela. Eu tenho um quarto para ela, para você não. Você dorme na rua e amanhã você vem pegar ela. Mas ele percebeu também a sensualidade no ar. Ele agradeceu e foi embora. Na terceira estalagem, agora de Isaac. Isaac é mais direto, fala, você é um velho e com uma moça tão linda, quanto você quer por ela? Ele se escandaliza, pega Maria e sai. E aí Humberto de Campos fala, mas Deus, vendo que os homens renegaram o Cristo, pede aos animais que de forma tão amorosa prepararam a estrebaria. Então, depois disso, nasce Jesus. José dá todo o suporte. Muito provavelmente, ele fez o parto. Muito provavelmente. Isso não precisa do que o Evangelho fale. Muito provavelmente, ele fez o parto. Ficaram algum tempo ali. Ficaram algum tempo, porque muita gente vê nos filmes que eles dormiram na noite do parto e o anjo já veio falar com ele. Não, eles ficaram alguns dias ali, em Belém. Receberam os reis magos, né? Receberam os reis magos, ficaram um tempo ali. Levaram Jesus à sinagoga para ser registrado, para ser colocado como ser vivente, como era a tradição da época. E uma noite estava dormindo, Maria ali. Ele tem um sonho com o mesmo anjo Gabriel, que diz assim, José, pegue a tua esposa e o menino e vá para o Egito. O que ele faz? Ele acorda no meio da noite, acorda Maria, prepara o menino e vão a pé para o Egito. A fé desse homem, vamos colocar nos nossos termos, nós aqui estamos em casa, 4 horas da manhã. Eu dormindo, minha esposa ao lado, meu filhinho recém-nascido no berço. Tranquilo. Eu tenho um sonho com um espírito de alta luz, me dizendo assim, João, pegue a Ellen e o menino e vá para a Argentina a pé.
Eu falo, como é que é? Você entendeu? Eu acordo a Ellen, que sonho esquisito, obsessor tem cada hora para aparecer, volto do lado e durmo de novo, gente. Mas era José, a fé desse homem. E ele vai. Mas antes, o porquê que ele foi? Porque Herodes, o grande, rei dos judeus, sabendo do nascimento de um menino que seria o rei, pelos reis magos, que também não conseguiram ficar com a língua fechada, com a boca fechada, foram falar para o rei, decidiu matar todas as crianças menores de 3 anos. E aí o pessoal acha que foi uma matança de 5.000 crianças. Você imagina Belém, que na época devia ter estourando umas 1.000 pessoas, a população. Crianças menores de 3 anos devia ser umas 20, 25. Mas mesmo assim, né? Eles saíram, passaram em Jerusalém, no templo, para apresentar Jesus. E ali no templo, um sacerdote, de nome Simeão, olha o menino no colo de Maria, olha para José e diz, agora eu posso morrer, porque meus olhos repousaram no Messias esperado pelo nosso povo. Ó, coisa bonita, né? E aí eles vão para o Egito. 2 anos depois, ele tem um novo sonho dizendo que ele poderia voltar, porque Herodes o Grande havia morrido, entrado no seu lugar Menelau, seu filho, e já não corria mais risco. Mas pelo sim, pelo não, ele não voltou para Belém, ele foi para Nazaré. E a partir daí, viveram ali. Toda a infância de Jesus praticamente foi em Nazaré. Mas Jesus era uma criança diferente. Enquanto os outros brincavam, bom, eu não sei o que eles brincavam. Bola, será? Pique-esconde? Não sei. Brincavam. Jesus ficava conversando com as lavadeiras, com os lavradores. Era comum ver trabalhadores, trabalhadoras de joelhos, porque ele era pequeno, 6, 7 anos, chorando nos ombros de Jesus. E ele conversava, consolava. Isso era o cotidiano da família. Aos 13 anos, como vocês sabem, o homem hebreu, ele tem 3 fases na vida. Até os 13 anos é criança. Aos 13 ele passa por um ritual de passagem, o bar mitzvah, e a partir daí ele se torna adulto. Até os 30 anos, quando ele é considerado alguém que pode ser ouvido. Por isso, Jesus não começou antes do 30, porque ele não seria ouvido naquela cultura, só depois dos 30. Ele é levado pelos pais a Jerusalém, no templo, para o rito de passagem do bar mitzvah, e ali ele ensina os doutores da lei. Né? Então, imagina a situação. Lógico, eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. Vamos imaginar um garoto de 13 anos no Supremo Tribunal Federal ensinando direito aos ministros do Supremo. É mais ou menos o que aconteceu com Jesus no templo. Né? É uma coisa extraordinária. Né? E a partir daí, eles voltam. Só que coração de mãe, mesmo sendo a Santíssima Mãe de todos nós, é coração de mãe. E um dia, ela já andava preocupada com Jesus. Aí esse menino vai se desviar. Ele está fazendo coisa muito diferente. Um dia estava José e Maria, isso contado por Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Estavam lá os dois ali, entra Jesus com 13 anos.
com a mão dada com Isaac, um famoso assassino da região. É espírito puro, são os pais de Jesus, mas deve ter dado uma afastada. Isaac entrou, Jesus pediu para ele sentar, trouxe o que comer, trouxe o que beber, conversaram. Isaac ajoelhou-se diante de Jesus, beijou seus pés, implorou o perdão, e Jesus volta-se a ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados, porque você se arrepende. Segue em paz e não peque mais. E foi embora. Mas coração de mãe. Ficou com medo. No outro dia, ela foi conversar com Zacarias, que era marido de sua prima Isabel, que seria pai de João o Batista, que era sacerdote na sinagoga de Nazaré. E disse: Zacarias, você não podia dar um jeitinho de pegar Jesus como pupilo? Eu estou com medo dele se desvirtuar. Não, traz ele aqui amanhã. Humberto de Campos narra a cena. Maria chegando em casa, Jesus na soleira da porta, olha Maria. Humberto de Campos fala assim, olha Maria. Imagina o olhar de Jesus, né? Fulmina, né? Atravessa a alma. Ele só fala assim, que foste fazer, minha mãe? Só isso já desmontou ela. Me preocupo contigo, filho. Mas não estou cumprindo as ordens de meu pai? Por que te preocupa? Humberto de Campos narra que naquela noite, quando o pai chegou em casa, na mesa do jantar, Jesus pede a José que o aceite na sua oficina de trabalho. E dos 13 aos 30, o governador espiritual do planeta, o guia espiritual da humanidade, se apagou em uma oficina de construção, até que chegasse o seu momento. Muitos dizem que Jesus só começou a sua tarefa porque José morreu. Vamos analisar com calma? Por que alguém desencarna? Por quê? Ou ele se mata, né? Que é contrário à preparação divina, ninguém reencarna para se matar, ou ele morre de forma natural. Natural que eu digo que não é suicídio, tá? E todas as causas que não são suicídio, elas ocorrem por um planejamento, porque uma das bases do processo reencarnatório é a morte. Quanto tempo você vai ficar na Terra? É o tempo que você tem para cumprir a sua tarefa. José não se matou. Provavelmente José devia ter uns 75 para 80 anos quando morreu. Né? Os evangelistas, as orientações espirituais não falam em doença, então deve ter sido uma morte rápida, muito provavelmente um infarto. Então ele voltou porque estava pronto para voltar, porque ele já tinha cumprido a sua tarefa. Muita gente fala, nossa, se José tivesse presenciado, né? Poxa, que pena que José não viveu para ver Jesus falando. Espírita falando isso, hein? Não viveu para ver. Olha. Porque entra no mundo espiritual cego? Né? Lógico que viu. Viu no mundo espiritual. Né? E Jesus, como governador espiritual do planeta, sabia que José ia voltar. Naquele momento. Então, a tarefa de José foi do nascimento, antes do cuidado com Maria, da gestação, do nascimento, da fase moça,
da fase infantil, da fase moça de Jesus, até os 30 anos. Por quê? Porque aos 30 anos, segundo a cultura hebraica, ele podia ser digno de ensinar. Antes ele não podia ensinar nada, ninguém ia ouvir nada. Talvez por isso que José desencarna ali, porque iniciado a obra pública de Jesus, o que acontece? Os irmãos não aceitam. Jesus vai à sinagoga de Nazaré, abre um trecho do livro de Reis. Em uma passagem em que o profeta Elias fala do Messias, e ele se autoproclama o Messias esperado. E o que os irmãos fazem? Tá louco. Vamos pegar ele e matar, jogar no precipício. E ele some da situação, vai à casa, avisa a mãe que descerá para Galileia, para as margens do mar da Galileia, e Maria faz o quê? Vem junto com ele. Vem junto com ele. Se ela tivesse casado, ela viria? Será que José ia abandonar os outros filhos para vir? Estava tudo programado. José ia desencarnar, ele ia começar a vida pública, Maria viria com ele. Entende? Não tem acaso na providência divina. Só que a história, ela prossegue. E Humberto de Campos, e sempre que eu vejo essas mensagens, eu agradeço por ser espírita. Porque são situações que, se não fosse a revelação da imortalidade, a gente jamais saberia. Na cruz. Maria chorando, João ao lado, Maria de Magdala. 3 horas apregado à cruz. Os momentos finais da sua vida física. Jesus olha, segundo Humberto de Campos também, ele olha aquela multidão de pessoas, seus irmãos de raça, seus irmãos hebreus, xingando e condenando ele. Olha a visão espiritual, uma turba de espíritos maus e perversos gargalhando. Porque o que eles queriam já tinham conseguido matar Jesus. E ele ora para eles: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tudo está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. E Humberto de Campos narra que no momento em que Jesus começa a sair do corpo, a luz era tal que, como se o sol tivesse tocado na terra, a claridade foi tanta que nas regiões inferiores a luz se fez presente. Espíritos vinham para ver o que estava acontecendo e legiões de milhares de mensageiros de Jesus auxiliavam esses espíritos. Espiritualmente, ele toca o chão, olha a multidão, mas se detém em um homem que está de joelhos a 8 metros da cruz. Grossas lágrimas, cabeça baixa. Serenamente, Jesus se aproxima, põe as mãos em seu ombro e diz: Pai, vamos ascender aos céus, porque tu cumpriste a tua missão. Gratidão, meu Pai. Era José. Abraça Jesus e Jesus encaminha-o junto com a legião luminosa de seu séquito às regiões superiores do mundo espiritual. José
não obstante não ser uma personagem tão recorrente nos evangelhos, com toda certeza foi uma das personagens mais importantes para que Jesus pudesse cumprir a sua missão. Foi ele que assumiu a figura do protetor, daquele que amparou não só Maria, numa sociedade em que a mulher não valia nada, mas também Jesus. Na fase mais frágil fisicamente da vida, que é a infância, ele sempre esteve ao lado. E talvez por isso que Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, capítulo 9, intitulado José da Galileia, Emmanuel tenha dito, entre outras palavras, eu vou utilizar aqui não o que ele falou, mas a minha interpretação emotiva do que ele falou. E me perdoem se eu errar, depois vocês vão ler e perceber a diferença. Emmanuel fala muito melhor do que eu, claro. Sempre que lembramos dos vultos, das personagens masculinas que dividiram com o Cristo a sua história, sempre lembramos da atitude frágil e, na maioria das vezes, nos vinculamos aos últimos momentos da sua vida pública. Mas, ao lado dos beneficiados ingratos, dos ouvintes indiferentes, dos perseguidores cruéis e dos discípulos invigilantes, houve um homem que entregou a Jesus tudo, inclusive o seu coração purificado e a sua consciência tranquila. José da Galileia. Vocês já imaginaram como seria o cristianismo sem ele? José é um homem de uma estatura espiritual tão imensa que nós, homens, temos dificuldade de defini-lo com a linguagem humana. A ele devemos o cristianismo como ele é. Mesmo vendo o fascínio que Jesus proporcionava aos doutores da lei, nunca abandonou a sua oficina de trabalho. Mesmo recebendo a visita de um anjo, nunca se orgulhou de dádiva tão alta. O mundo o conhece cumprindo ordens de César através de um edito. E no trabalho, a sua oficina e do lar. Entre a adoração e o cumprimento das contas. A José da Galileia, o cristianismo deve, a porta da primeira hora. Porque José da Galileia
passou pela humanidade no divino silêncio de Deus. Não apareceu na história, mas estava ali, amparando, abençoando e protegendo. Se Deus permite que Maria seja, na humanidade, o exemplo de mãe, e nós homens passamos por essa expiação coletiva nessa encarnação, de não poder alcançar o que é um sentimento de mãe, se o próprio Emmanuel diz que a maternidade é um segredo muito bem guardado entre o Criador e a mulher, José é o exemplo de Deus. Não aparece, não se apresenta diretamente, mas sempre está ali, amparando, abençoando, protegendo, sussurrando aos nossos ouvidos pela voz da nossa consciência o caminho a seguir. Filho, segue aqui, caminha mais um pouco, segue a tua cruz. Um dia você vai entender o porquê. Sussurrando, abençoando e amparando. José da Galileia. Se Maria é considerada hoje a mãe da humanidade inteira, vamos recolocar José no seu posto. Não porque ele precise de homenagens, porque José não precisa das nossas mesquinhas homenagens, mas porque José é com certeza o pai que Jesus escolheu para ser o mensageiro direto de Deus junto à humanidade, ao lado do Cristo. Que nesse Dia dos Pais, cada pai aqui se sinta abraçado. Que cada pai aqui possa, fisicamente ou espiritualmente, abraçar teu pai. Sentir esse amor aconchegante de pai. Porque a paternidade na Terra, ao lado da maternidade, é, segundo o Espírito de verdade, a maior de todas as missões que um espírito pode ter. A missão de encaminhar, de iluminar os passos do filho. Embora muitos espíritos ainda não consigam enxergar a responsabilidade e a bênção que é a paternidade. Mas que José possa nos abençoar, abrindo a nós a mesma fé, a mesma entrega. Porque se Maria, quando convocada à maternidade, disse ao luminoso Gabriel, faça-se na serva, conforme a vontade do seu Senhor, com toda certeza. José, no silêncio da sua boca, falou com o coração durante toda a vida o seu amor a Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Gratidão. Não preciso.
de José possa nos ajudar a seguir o nosso caminho e lembrar, né, com carinho hoje dos nossos pais. Se estão aqui, maravilhoso. Se já não estão, se já cumpriram a sua tarefa, lembrar deles, porque com certeza nesse dia eles estão conosco, nos abraçando, nos acarinhando e sussurrando ao nosso ouvido como José faz. O amor matou a morte. Estou aqui. Né? Vamos lá então ao nosso passe. Antes, vamos fazer uma prece de encerramento. Temos algum recado, doutor? Mas daqui a pouquinho eu estou pegando o carro para ir lá almoçar com ele, se Deus quiser. Vamos lá então, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse contato com a espiritualidade. Rogando hoje ao doce e amado José, que tu, Pai da humanidade, possa abençoar, iluminar e proteger, nos concedendo a força da tua fé para seguirmos teu Filho Jesus, alcançando assim a felicidade e a paz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe. Oração da manhã. O despertar é motivo de agradecimento. Quando dormimos, deixamos temporariamente o corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual. De volta ao corpo material, ao acordarmos, agradeçamos ao Pai Celestial por nos conceder um novo capítulo em nossas vidas. O amanhecer nos revela a claridade do dia. Nosso ciclo circadiano permite que nosso organismo compreenda que é o momento de iniciarmos nossas atividades, após a noite de refazimento. Agradeçamos, portanto, pelo novo dia e pela abençoada oportunidade de aprender um pouco mais com o auxílio dos benfeitores espirituais, dos amigos encarnados e dessa santa doutrina, que, assim como os primeiros raios da manhã, nos desperta e convida à reflexão e à ação amorosa. É momento de despertar. É o início de um novo dia. É a chance de nos tornarmos melhores que ontem. Se você já fez o seu jejum, sigamos agora, para o banquete de luz e amor que a doutrina espírita nos oferece. E que seja esse o melhor dos nossos dias. Agradeçamos a Deus nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus nosso Mestre, aos dirigentes do plano espiritual por nos permitirem esse encontro virtual para estudo de O Livro dos Espíritos. Rogando para que possamos permanecer atentos e vigilantes e para que o nosso irmão, responsável pela exposição, possa receber toda a vibração inspiradora para nos transmitir os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado. Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo. Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante. Atendimento fraterno. Na Casa Espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O Samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp 14 998038632. É gratuito. É